A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, desde meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, para levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura. Então, independente de como ou onde estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e estarei aqui ministrando no decorrer dessa live 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações para ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Então lembre-se de fazer a sua parte, curtir, comentar e compartilhar, e interagir conosco no final dessa live, onde nós reservamos 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, e lá no @milaofertadim, de segunda a sexta, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, é onde no decorrer de toda a live nós estamos focados em estar interagindo com todos vocês em um só espírito. Lembrando que todos aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, recebem orações além das realizadas durante as lives, pois continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Então a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. Vamos dar início às orações para darmos início às ministrações da palavra do nosso Senhor Deus para o coração de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E eu peço ao Senhor que haja o sangue do Senhor Jesus Cristo nos guardando, limpando e protegendo nesta madrugada, para que possamos buscar ao Senhor e encontrá-lo e sermos bem-aventurados, para recebermos as tuas alegrias em nossas vidas e sermos lavados e purificados pelo teu santíssimo sangue e revelada a sua verdadeira palavra aos nossos corações. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Jesus, para todos vocês que estão nos acompanhando agora. Estamos ao vivo em todas as redes sociais para levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura. Estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por que rebanho? Por que bendito? E por que números ímpares e pares? Por que do rebanho? Palavra do Senhor Deus em diversas passagens das Escrituras Sagradas, onde ele nos chama de seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que nós somos os seus rebanhos e ele é o nosso único e verdadeiro bom pastor.
E no porquê de benditos. Benditos é uma das classes de promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46, onde o Senhor Jesus chama de benditos do Pai aqueles que serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes, pois estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, os seres humanos, em um só espírito, e ímpar e par justamente porque lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, mais uma vez, afirmou que não é bom que o ser humano ande só. Tanto é que ele enviou os 70 santos de 2 em 2, para que ninguém ande só e sempre estejamos juntos em um só Espírito. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Nós estamos aqui buscando ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem manipulação, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E se você está perdendo o seu sono, saiba, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 4 e Salmos capítulo 127. E no Salmo 127 deixa bem claro que o Senhor dá o sono àqueles que Ele ama. Então examine sempre as Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus, João capítulos 14, 15 e 16, deixou claro: aquele que o ama é aquele que guarda e pratica os seus mandamentos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu estarei dando início ao sorteio dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par, para que vocês possam estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o primeiro rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus é o rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12, pois no decorrer dessa live você estará recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Porque, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus, que é isso que nós trazemos sempre para todos vocês. A primeira ministração, o primeiro livro de Gênesis, que contém 50 capítulos. Livro de Gênesis, que contém 50 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça para todos aqueles que precisam e necessitam. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir em nossas igrejas virtuais, inclusive essa, @igrejasbenditas, pois os seguidores recebem, além das orações durante as lives, de segunda a sexta, continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Gênesis, capítulo 30. Gênesis, capítulo 30, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Gênesis, capítulo 30. E para o rebanho bendito par de número 12. Livro de Gênesis, capítulo 31, para a sua meditação. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é muito importante estarmos examinando sempre as Escrituras Sagradas, pois esta foi a palavra do Senhor Jesus em João 5, versículo 39. Examinais as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é a primeira a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas, e que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo, os libertando e os removendo de toda cilada, laço e armação do mal, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos vocês. O pessoal ali comentou: quem protege a nós não dorme, Jesus, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 126. É certo que não dormitará o guarda de Israel. Então é importante nós termos o Senhor como nosso único e verdadeiro bom pastor e como nosso protetor e redentor. E para isso é necessário examinarmos as nossas obras, os nossos frutos, para que elas estejam de acordo com aquilo que o Senhor determinou em todas as áreas e setores de nossas vidas. E vamos à ministração no livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 31 ao versículo 37. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. E você é necessário ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 31 ao versículo 37. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 30 do livro de Labão, é muito importante para a gente verdadeiramente ver como não importa a direção em que vá. Se o Senhor estiver conosco, se for da vontade do Senhor, tudo prosperará.
pois é muito importante nós verdadeiramente buscarmos guardar e praticar, sermos tementes à palavra do Senhor Deus, que não importa quem se levante, tentando, mesmo que não seja de maneira maligna, te prejudicar, apenas procurando o seu próprio fruto, mesmo que pessoas assim se levantem, se nós estivermos firmes sobre a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sendo obedientes, guardando e praticando os seus mandamentos, verdadeiramente é Ele quem executa o juízo, a justiça e nos protege e guarda contra todo mal e toda cilada do mal. E lembrando sempre a todos vocês de um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12, pois toda live você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e também depois do término da live, você continuará recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também por ele, para que você possa estar também levando a palavra do Senhor ao seu coração, seja onde você estiver. E para ser membro dessa igreja virtual, basta se inscrever ou seguir no perfil de nossa igreja virtual, Igrejas Benditas, e deixar nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e escreve ali o seu número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. E lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois como está escrito em Mateus capítulo 12, palavra do próprio Senhor Jesus o Cristo, aquele que não junta e espalha, o reino dividido não prospera. E como o apóstolo disse, verdadeiramente a palavra do Senhor Deus é muito importante e necessária para nossas vidas, e é muito importante que vocês levem um templo físico para a região de vocês. Basta entrar em contato com um dos nossos templos físicos para a região de vocês, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, para que a nossa produção esteja repassando os comentários necessários para a sua meditação, para os comentários, a resposta necessária, tirando todas as suas dúvidas, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda a criatura, para que o Senhor possa verdadeiramente alcançar o coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia, pois é reservado especificamente para as obras do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando também a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo bendito nosso Senhor Deus. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12, para que durante toda essa live você receba uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Próximo, o rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, continuam a receber orações mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, Lamentações, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Lamentações, Livro de Lamentações, capítulo 3,
para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 2 é a próxima a estar sendo ministrada. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo, removendo, destruindo e derrubando todo o mal, toda obra do mal, tudo aquilo que se levantar contra a tua verdadeira palavra, a tua verdadeira obra, a tua verdadeira justiça, e que haja a luz do Senhor brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração no livro de Lamentações, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 20. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Perdão, até o versículo 21. Lamentações, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam as suas cabeças sobre a filha de Jerusalém, dizendo: é esta cidade que denominavam perfeita em formosura, alegria de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem as suas bocas contra ti, assobiam e rangem os dentes, dizendo: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Achamo-lo, vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade. Derrubou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor, ó muralha da filha de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te deis descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Lamentações, é muito importante para a gente vigiar e tomarmos sempre muito cuidado, pois aqui deixa bem claro que o Senhor cumpriu aquilo que ele veio alertando, que ele deixou bem claro, veio repreendendo e exortando o povo ao arrependimento. E agora veio o juízo sobre aquele povo que não aceitou ouvir a verdadeira palavra do Senhor. E logo em seguida nós vemos também o incentivo, a exortação do profeta para que o povo busque ao Senhor de madrugada, se arrependa e peça pela misericórdia do Senhor, porque o nosso Senhor é bondoso, misericordioso e justo. Mas para que o Senhor possa voltar a operar em nossas vidas, é necessário nós permitirmos. E como que nós permitimos o agir do Senhor Deus? Arrependendo quando estiver errado, confessando os pecados, pedindo ajuda ao Senhor, através das suas escrituras sagradas e colocando em prática, para que o Senhor possa verdadeiramente trabalhar, voltar a trabalhar ao nosso favor, nos ajudar, nos sustentar, nos alegrar com a sua paz, a sua graça e a sua alegria. E vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
E o rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 são os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para receberem orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Pois lembrando a todos vocês que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Por isso estamos sempre aqui, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, dando oportunidade e material de trabalho, dando verdadeiramente a palavra do Senhor ao coração de todos vocês, para que vocês possam também buscar ao Senhor e o encontrar. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E vamos à ministração do livro de Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Salmos capítulo 89. E para a meditação do rebanho bendito par de número 2, livro de Salmos capítulo 90, para a meditação do rebanho sorteado. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Estamos sempre aqui trazendo a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembre-se de convidar outras pessoas para receberem uma palavra do Senhor Deus com orações nesta madrugada e estarem sendo muitíssimo abençoados. Oração de número 5 é a próxima a estar sendo ministrada. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo, os revestindo toda porta, portal e janela de todas as áreas e setores de suas vidas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração no livro de Salmos, capítulo 89, do versículo 20 ao versículo 26. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. E porei a sua mão no mar, e a sua direita nos rios. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 89 do livro de Salmos, nós vemos aqui a importância que há em verdadeiramente nos refugiarmos no nosso Senhor Deus. Pois aqui está escrito: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Lá no livro de João, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 26, o Senhor Jesus afirma que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então é necessário nós verdadeiramente estarmos adorando ao nosso Senhor Deus, para que Ele possa olhar para nós e possa nos abençoar, que é para que a fidelidade e a benignidade dEle estejam conosco, e através do seu nome
nós sejamos verdadeiramente exaltados e através do seu poder, da sua força, porque é o braço dele quem nos fortalece. Não podemos colocar a nossa confiança naquilo que é momentâneo, que é transitório, que é passageiro, no ser humano, nem em nós mesmos, mas quando a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa justiça está nas mãos do Senhor Deus, nós estamos seguindo os seus caminhos, sendo seus imitadores. Verdadeiramente todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando sempre a todos vocês que nós estamos aqui já há mais de um ano na internet oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus e que também não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E quem você trouxer, se você ou quem você trouxer para nós e provar isso com base na Bíblia Sagrada, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias em que já estamos aí há mais de um ano na internet oferecendo e que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras, para que vocês possam fazer prova de nós e do nosso caráter, examinar as nossas obras e os nossos frutos e verdadeiramente se posicionar como verdadeira igreja do Senhor Jesus para exercer juízo e justiça, como mandam nas Escrituras Sagradas. E lembrando sempre a todos vocês que nós não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, a diversidade de ministérios, e é necessário que cada um esteja junto, unido uns com os outros. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar, anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas, através de todas as redes sociais, que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo bendito do nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação. E o rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação nesta madrugada. Lembre-se também de escolher o número de 1 a 7, pois no final desta live eu estarei sorteando mais 7 números para que você saia dessa live com no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos. Livro de Efésios, que contém 6 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, que todos vocês possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Efésios, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de Efésios, capítulo 3, para a sua meditação. Para levarmos a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura, é muito importante verdadeiramente estarmos nos ajuntando em um só espírito, crendo no Senhor Deus, como diz as Escrituras. João 7, versículo 38, palavra do Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 12 é a próxima a estar sendo ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual. Que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, que haja a cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e que haja o cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que todos aqueles que querem permanecer recebendo orações, mesmo após o término de nossas lives, basta estar se inscrevendo ou seguindo, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, no @Igrejas Benditas e nas outras 12 igrejas virtuais também, pois temos lives de segunda a sexta com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, para que vocês levem a presença do Senhor e de anjos celestiais para o seu lar, para a sua residência, para o seu comércio, para o seu veículo, para que você traga a presença do Senhor para todos os momentos de suas vidas e você possa verdadeiramente ser abençoado com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Efésios, é muito importante para a gente prestar sempre muita atenção e nunca tirar de contexto a palavra do Senhor Deus nas escrituras da Bíblia Sagrada. Pois aqui, o único trecho fala que pela graça sois salvos. Nós devemos examinar sempre com muita atenção e cuidado, ter o discernimento e o entendimento das Escrituras Sagradas. Pois ali no versículo 10 deixa bem claro que fomos chamados para fazer as boas obras. Lá em Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. E lá no livro de Hebreus deixa claro, sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Então é necessário a gente estar examinando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. E como o apóstolo Paulo deixa bem claro no início, não seguir conforme as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque não existe liberdade se você não tem o controle de si mesmo. Então você está apenas aprisionado no seu eu natural, no seu eu, às vezes, até maligno. Então precisamos examinar com muita atenção aquilo que verdadeiramente é liberdade. Porque uma liberdade, aquilo que chamam de liberdade, dependendo do contexto e da situação, você chama de simplesmente abandono ou negligência. Então devemos examinar ao Senhor, aceitar as repreensões quando surgirem, pois como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, palavra do Senhor Jesus, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam e se convertam. O Senhor preparou o melhor para todos nós, mas agora para alcançarmos o melhor do Senhor, é necessário nós fazermos a nossa parte, porque o inimigo também permanece fazendo a parte dele, de nos desviar do caminho da verdade, da palavra do Senhor, do seu evangelho e da sua justiça.
Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8, os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A Bíblia Sagrada vamos lá, tem contradições no sentido de que uma hora um homem falou uma coisa e o Senhor Deus afirmou outra. Então não é que a palavra do Senhor Deus tenha contradição. Agora, aquilo que o ser humano, na hora dele interagir, que ele cria uma contradição. Mas a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável e é perfeita em todos os mínimos detalhes. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois Ele sabe de todas as coisas e Ele sempre nos guia no caminho melhor para nossas vidas. João capítulos 14, 15 e 16. E vamos ao próximo livro a ser ministrado. É o livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado para levar a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo aquilo que o Senhor faz é com um propósito determinado. Não podemos medir o que o Senhor faz ou deixa de fazer pelos nossos parâmetros mundanos e carnais, pois aquilo que o Senhor vê, que Ele enxerga, que Ele sabe, o ser humano jamais vai poder alcançar. E o livro é o livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Mateus, capítulo 19. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Mateus, capítulo 20, para a sua meditação. Lembrando que no final desta live nós reservamos mais 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, sobre as escrituras sagradas do nosso Senhor Deus, sobre uma de nossas mais de 40 questões, para que vocês possam estar examinando as nossas obras e os nossos frutos em espírito e em verdade, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. A mensagem comentou verdade, Deus sabe de todas as coisas desde o início do mundo. Então, por isso que é importante nós não colocarmos o nosso início de mundo perante aquilo que o Senhor conhece desde antes mesmo de nós nascermos, pois foi Ele quem nos formou no ventre de nossas mães. Oração de número 10 é a próxima a estar sendo ministrada, para que possamos verdadeiramente receber a palavra do Senhor em nossos corações. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se de todos vocês de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações mesmo após o término destas lives, para estarem fazendo a sua obra para com o Senhor Deus. Convidem outras pessoas para seguir ou se inscrever, para que elas possam também estar recebendo orações, para que todos nós possamos estar nos ajuntando em um só espírito. Pois lembrando a todos vocês que também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32,
Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta você abrir o perfil e ir lá no @milaofertadim ou na nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, onde você vai encontrar o vídeo fixado no perfil para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. E se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pois a nossa produção estará retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Em qualquer lugar do Brasil. Exatamente, estou perguntando por que eu uso mais de 3 celulares, porque estamos em mais de 3 redes sociais ao vivo neste momento, levando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração no livro de Mateus, capítulo 19, no versículo 15 ao versículo 21. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. E o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 19 do livro de Mateus. Foi revelação para alguém aí, gente. Eu acabei lendo o capítulo 18. Esse foi o capítulo 18, foi ministrado. E aqui a gente vê a importância de repreender o irmão e também da presença do Senhor Deus conosco em um só Espírito, independente de onde nós estivermos. Pois onde houver 2 reunidos em nome dele, lá ele estará presente. Por isso que estamos aí com as igrejas virtuais, reunindo a todos, como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Vamos aqui ao livro de Mateus, capítulo 19, do versículo... Para a mais honra e glória do Senhor Deus, é muito importante estarmos examinando as Escrituras da Bíblia Sagrada. Do versículo 11 ao versículo 17. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Eis que aproximaram-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida
guarda os mandamentos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse capítulo 19, deixa bem claro a importância verdadeiramente que há em termos o conhecimento da palavra do Senhor Deus, porque não é para todos que é revelada. Mateus capítulo 11, o Senhor revela para os simples, para os humildes de coração. Então é muito importante. Escrever aqui agora. Glória ao Senhor Deus. 11, versículo 25. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 11, versículo 25. E também vemos aqui a importância de sermos como as crianças, puros de coração e obedientes ao nosso Pai que está no céu. E o próximo rebanho bendito é o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6, a estar recebendo a palavra do Senhor Deus para essa meditação. Lembrando que no final dessa live estaremos reservando mais 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. E livro é o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembre-se também de escolher o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco, no final dessa... quase no final, que não vai ser o final, tem mais 12 minutos de interação. Daqui a pouco eu estarei sorteando para que vocês recebam mais um livro e mais um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5 e do rebanho bendito par de número 6. Abacuque capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. E a oração a ser ministrada é a oração de número 8. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada e através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, que haja agora revestindo essas benditas vidas ligadas conosco, para que elas sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vão todos se inscrevendo aí para ser nossos discípulos, continuando nas suas igrejas. Amém. Aqueles em qualquer lugar do Brasil que tiver, peça uma igreja física nossa aí. E conosco todos os obreiros, todo mundo recebe o salário. Glória em qualquer nosso lugar Jesus. do Brasil que você estiver, em qualquer município, a gente vai chegar aí. Amém. Muitíssimo Agora amém. só Glória que é ao nosso necessário Deus. que você vá lá no privado e fala assim: eu quero uma igreja de vocês física aqui. Exatamente. Lembrando que conosco as pessoas têm acesso ao comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar e ainda trabalhos ainda, tá bom? Glórias ao nosso Deus Deus. já nos abençoou. Muitíssimo amém. E vamos à ministração no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira? Ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem.
alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Abacuque, é muito importante para sempre reforçar a nossa confiança no Senhor, para não colocarmos a nossa dependência nem a nossa confiança naquilo que é passageiro, que é transitório, na força do cavalo, na força das fortalezas, no poder que há no dinheiro, na fama ou na riqueza. E sim, sempre, no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois, como está escrito ali no capítulo 17 do livro de Abacuque, ainda que falte todas as coisas materiais, o Senhor deve permanecer presente em nossas vidas, porque quando nós somos fiéis no pouco, nós passamos pela adversidade, pelas tribulações, pela tempestade, pelo vento forte, e nos seguramos, nos firmamos sobre a verdadeira rocha, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o mais Ele vai operar. Mateus 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, não importa o vento, a tribulação e a tempestade, é necessário nós nos firmarmos no Senhor, para que verdadeiramente Ele possa operar ao nosso favor. Em espírito e em verdade, estejamos sempre exaltando o nome do nosso Senhor em todas as áreas e setores de nossas vidas. E vamos ao último livro a ser ministrado, o que será uma meditação para todos nós nesta madrugada. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos que estão nos acompanhando neste momento. Glórias ao Senhor Deus. Livro de João, que contém 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos, para a meditação de todos nesta madrugada, para levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito. Do rebanho bendito não, é para todos nós nesta madrugada. Livro de João, capítulo 13, é para a nossa meditação nesta madrugada, para trazermos a presença do Senhor para nossas vidas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Um novo mandamento. Para a mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo, é muito importante estarmos examinando a palavra do Senhor, o seu evangelho, a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Trazer a presença do Senhor para a nossa presença, seja onde nós estivermos, buscando que o Senhor seja sempre prioridade em nossas vidas, para que o Senhor possa verdadeiramente permanecer em nossas vidas, em nossas famílias e operar para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração de mais uma oração, oração de número 11. Lembrem-se de se inscrever ou seguir em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, pois os seguidores, inscritos, membros ou ofertantes recebem orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, permanecem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente subindo o monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja o sangue do Senhor Jesus o Cristo os guardando, limpando e fortalecendo nesta live, nesta madrugada e em todas as áreas de suas vidas, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando 7 números para você ter mais uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. Livro de João, capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 37.
Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te? Por ti darei a minha vida. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 13 do livro de João, nós vemos aqui o cuidado, o carinho e a atenção do nosso Senhor Jesus para com todos nós. Pois como ele mesmo afirmou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Por ele querer o melhor para todos nós, ele nos amou da melhor forma e agora também exige de todos aqueles que são os seus discípulos, que dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor, que amem uns aos outros, assim como ele nos amou, através de atitudes, não somente por palavras, para que o Senhor seja verdadeiro em nossas vidas, para que a verdade do Senhor se cumpra em nossas vidas. É necessário nós estarmos sempre examinando a sua palavra, o seu evangelho e a sua justiça. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E nessa live aqui vai encerrar por causa do limite de tempo da rede social, mas eu vou reiniciar a live mais uma vez nessa rede social. E então, enquanto isso, uma coisa pode ir para as outras redes sociais, @Igrejas Benditas, em todas as redes sociais, ao vivo neste momento, para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então, lembre-se a todos vocês de curtir, comentar e compartilhar, de interagir conosco em um só espírito, de serem a igreja do Senhor Jesus, de levarem a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos mais uma vez. Estarei dando início ao sorteio dos números de 1 a 7, para estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, que foram ministrados no decorrer dessa live. Nessa rede social aqui, quem for acompanhar depois que a live ficar salva, basta abrir o perfil e que você vai encontrar a live aí disponibilizada, a primeira parte, com as 7 ministrações para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 30. Gênesis capítulo 30, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lamentações capítulo 2. Lamentações capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Salmos capítulo 89. Salmos capítulo 89, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de João capítulo 13. João capítulo 13, para a meditação de todos nós e também daqueles que escolheram o número 4. Lembrando que teremos reservando aqui agora mais 12 minutos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, sobre as escrituras sagradas ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Então, enquanto eu vou apresentando os comunicados aqui para todos vocês, vão deixando nos comentários suas perguntas para que no final, daqui a pouco, 12 minutos, nós estejamos respondendo a todas elas. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número
para receber uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem as orações que ocorrem no decorrer da live e um livro, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para sua meditação, aqueles que são seguidores, inscritos, membros ou ofertantes continuam a receber orações mesmo após o término das lives, todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Além de todos vocês também terem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã em nossa outra igreja virtual, @ a igreja 70 Santos, no horário da parte da tarde também em nossa outra igreja virtual, @IG 1318 37 300, até aqui o horário da madrugada, nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E todas elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais para quem mostrar, provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras. E se você quer levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias, tirando as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalho e emprego, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então a paz e a graça e a alegria no nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo para todos vocês nesta madrugada. Estaremos dando início à interação com todos vocês, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, para levar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura, para que vocês possam estar interagindo, recebendo a palavra do Senhor Deus em suas vidas, tirando toda e qualquer dúvida, para buscar adorar ao Senhor, para crer no Senhor como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E vamos ali ao... Assim como ele afirmou, aquele que não ajunta, espalha. Exatamente. Nenhuma igreja tem autoridade para andar sozinha, hein? Nenhuma. Exatamente. Todas elas têm que estar acompanhadas com as outras, principalmente no mesmo município que estiver, tá bom? Para mais Nós estamos aqui para poder juntar as igrejas, não para poder separar. Exatamente. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E uma abençoada, difícil de falar abençoado, né? Já que aqui ele está falando uma besteira terrível, que falou: Jesus Cristo é besta 666. Vejam meus vídeos, irmãos, está chegando a hora. Ô Senhor. Então já vi que ele veio fazer a propaganda do canal dele. Bom, ainda bem ainda. O mais importante de tudo é que o irmão anda e fala. Eu acredito que anda e fala. Então você vê que é muito importante, porque o livro sagrado, que é considerado pelos maiores cientistas do mundo, que é indiscutível os maiores cientistas do mundo, são 12, e eles dizem bem claro que a Bíblia é indiscutível, não tem como questionar. Detalhe, e esse abençoado ele vai falar uma grosseria dessa? Então... Não, ele piora. Não sei se é pior, então... é tão ruim quanto. Que ele já falou, a Bíblia não é sagrada, irmã. Ela foi montada por homens. Tem muitas adulterações e contradições. Então pronto. Tá andando e tá falando ele. Então tá tudo bem, fica tranquilo. Uma pessoa ali na outra rede social perguntou: quando vamos à igreja, temos que levar a Bíblia Sagrada? Porque muitas vezes já reparei a pessoa levando o celular que tem o aplicativo da Bíblia. É certo ou não? Certamente é muito errado. É erradíssimo. Por quê? Porque, na verdade, tem que ser santo. E a Bíblia tem que ser realmente o livro sagrado, certo? Porque você vai lá para fazer um culto ao Senhor.
Ou pelo que a menos você tem que igreja ir pra é isso. tua. A igreja é você. Você vai lá para você poder fazer um culto. Você não vai lá para poder assistir um culto. Exatamente. E com isso você tem que ter todos os ornamentos. E um deles é a Bíblia logo de cara, tá bom? Exatamente. Você está 100% certo aí, garoto. Eu sei que você está vendo pastores fazendo isso em cima do púlpito. Infelizmente. Lá, com computador, né? Temos que levar a Bíblia Sagrada. Não, temos que levar, mas eu Com estou certeza. falando... Mas ele falou sobre o celular. E o celular realmente não pode. Exatamente. O celular, aquilo ali é um recurso que a gente pode utilizar assim no dia a dia, em algum momento de emergência, Positivo. mas não é aonde a gente deva buscar Tem que ser meditar. fora do tempo. Exatamente. E pode fazer uma pergunta, abençoado, estamos aqui sempre para mais uma glória, não sei se perguntaram, o ancião é seu pai, moça? É isso É aí, o sacerdote apóstolo desse ministério, sim, também é o meu pai. Para mais uma glória ao Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E o outro abençoado, ele falou que não ia interagir porque ele tá triste pelas dificuldades que ele está passando, pelas situações que ele está passando. Apóstolo. Ponto abençoado. Você já deveria entrar lá no privado lá e pedir uma igreja dessa aí para você e você usar a sua rede para poder chamar mais pessoas para poder estar te ouvindo. Então pronto, faça isso. Você pode ter certeza que o Senhor Jesus vai te recompensar também. E onde é que está isso? Exatamente. Mateus 16, de 24 a 27. Ele Mateus diz que 6, vai versículo pagar, 33. que ele vai pagar e vai contribuir com aqueles que estão fazendo a obra dele, tá bom? Exatamente. Então vai lá, faz assim, entra no privado, não sei, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, você vai pede um tempo para ir, que conosco você vai receber salário, tá bom? Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro abençoado perguntou: de quanto em quanto tempo o anjo agitava as águas do tanque? Pela... Tempos em tempos. O quê? Tempos em tempos. De tempos em tempos, e na verdade, né, uma coisa é certa, né? O camarada tinha 38 anos, o abençoado tinha 38 anos, mas até aí ele andava com a mãe e com o pai, e quer dizer, vou chutar aí que ele estivesse ali uns 10 anos ali parado. Apesar dele já ter 38 anos de idade, tá bom? Olha só, essas pegadinhas que vocês querem mandar assim e tal, eu tô de olho, tá bom? Exatamente. Ele falou: bom, sou missionário aqui em Belo Horizonte. Esse que mandou essa pergunta? Pô, como missionário, a sua palavra não pode ter duplo sentido, você tem que ser mais bem específico. Aquilo que você sabe, você não pode fazer que não sabe, você tem que pegar e perguntar como que é. Por isso que eu tô te falando assim, ó, cuidado, que a tua palavra tem que ser, se ensina ou não, tem que ser reta, tá bom? Exatamente. O abençoado perguntou como é o nome do templo físico de vocês. Eles estão inaugurando em todos os municípios do Brasil. Pode falar. Bom, as 100 ovelhas. As 100 ovelhas realmente é a nossa marca oficial, que é minha esposa verdadeiramente que lá ministra, e é todos os dias 12 minutos antes das 8 horas. As 100 ovelhas. Essa aí é a líder de todas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E o templo físico vai ser realmente uma surpresa, porque nós queremos abrir em todos os municípios, em todos os bairros, numa pancada só, porque Deus nos abençoou muitíssimo. Então a gente pode fazer isso. Exatamente. E aí ele comentou que ele falou: bom, mas você não respondeu certo. Para uma pessoa responder perguntas, ela deve primeiro estudar. Nenhum anjo agitava as águas. Por isso justamente que ele questionou que você não perguntou da maneira correta. Positivo, viu? Até nisso você encontra dificuldade. Exatamente. Por isso que é necessário a gente ouvir primeiro, prestar atenção, examinar e meditar. Lembrando que dependendo da rede Porque social... se você não sabe, eu examinei a Bíblia mais de 30 vezes, ela todinha de capa a capa. Examinei, não é ler não, tá? Ler é uma coisa, tá bom? Dicionário ali, sabendo as perguntas geral. Exatamente, para Todas mais as glória ao palavras, Senhor tá bom? Jesus. Agora São mais de vamos 20 pra outra. anos de estudo examinando as Escrituras Deixa Sagradas, ele só. a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que dependendo da rede social, essa live fica salva para você examinar as passagens anteriores, as orações que foram realizadas, as ministrações que foram realizadas, para que a palavra do Senhor chegue ao coração de todos vocês. Misericórdia, né? E quando se fala de missionário, entenda bem o seguinte: você tem que ver para quem que você se apresenta. Porque aqui eu tenho 1000% de certeza que você não é um missionário. Por quê? Vou te perguntar as missões que você fez, o que foi que você levou, o que foi que você enviou. Ó, você tem ali na Bíblia Sagrada, para você poder imitar eles, Paulo e Barnabé. Esses dois eram missionários. Agora você vê se algumas vezes você pegou eles pregando para lá, pegando para cá. Era só levando. Depois que eles foram chamados, realmente poder ser Paulo, tá bom? Pra então, poder ser apóstolo. missionário, pregador uma coisa, missionário é outra.
E abençoada, ele comentou, abre uma aqui na minha cidade. Abençoada, entre em contato conosco através do privado dessa rede social, que a nossa produção vai estar te passando passo a passo para uma palavra, para uma verdadeira obra do Senhor Deus ser inaugurada na sua região, tirando suas dúvidas para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Jesus. Mas muitíssimo parabéns pela sua iniciativa de verdadeiramente buscar a presença do Senhor, buscar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que estejamos todos juntos em um só Espírito, examinando a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça. E eu vou apresentar agora para todos vocês uma das nossas mais de 50 denúncias, para que vocês examinem as nossas obras e nossos frutos. Eu vou apresentar para vocês a denúncia de número 40, que justamente encaixa com isso, para que estejamos todos juntos em um só Espírito, examinando a palavra do Senhor. Em nossa oferta de número 40, em nossa denúncia de número 40, ela aborda diversos temas muito importantes que é necessária a atenção de todos vocês. Prove com base na Bíblia Sagrada que as nossas 9 atividades na mensagem não são uma indústria de empregos no Evangelho e também que você não está adulterando nenhum dos livros citados nas bases bíblicas da mensagem e receba um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E examinem com muita atenção e cuidado todos os livros da Bíblia Sagrada citados na mensagem. O vídeo da denúncia de número 40, que é a nossa terceira mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, está disponível em nossos perfis, inclusive no @MileOfertadim, onde eu ministro a palavra do Senhor Deus lá de segunda a sexta, a partir de 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, em que é focado em interagir com todos vocês. E também verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aceitamos qualquer um desafio, tá bom? Exatamente. Para aceitamos qualquer um desafio. Eu estou aí, me apresentando para o mundo todinho, porque a hora que começar as obras do tempo físico, não vai adiantar chorar, não vai ter choro. Exatamente. Então, é melhor agora todos os religiosos, todo mundo que tem, independente do tamanho que seja, é melhor chegar logo e conversar logo, porque depois não vai ter mais acordo. Exatamente, porque estamos aqui para verdadeiramente cumprir a palavra do Senhor, o seu Evangelho e a sua justiça em todos os povos e nações, para que a palavra do Senhor seja sempre prioridade em todas as nossas vidas. Então eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do nosso querido Brasil, vocês também que nos acompanham dos mais de 25 países, vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, e que vocês possam ser muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações durante a madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais para levar uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, onde as pessoas têm verdadeiramente acesso aos 4 alimentos, para o corpo, a alma, o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.